odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Assim agradeço na oportunidade, no mundo também. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor através da pregação. Amém? Gostaria de estar fazendo uma breve oração para que o Senhor possa estar nos abençoando com essa palavra. Pois não adianta nada ter conhecimento e não ter unção. Assim também como não adianta ter unção e também não ter conhecimento. É uma balança que precisamos equilibrar na nossa vida. Amém, igreja? Vamos estar orando nessa noite. Pai Santo, Deus Eterno, nós oramos para que o Senhor venha nos trazer, Senhor, a Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, nos trazendo entendimento, Pai, nos trazendo conhecimento, nos trazendo mais intimidade contigo. Pai, eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, vamos estar abrindo nossas Bíblias em João, capítulo de número 1, do 1 ao 18. Amém? Glória a Deus. Estou feliz porque vejo alguns rostos conhecidos. Glória a Deus. Amém, igreja. Todos acharam? Diz assim, se eu pudesse pedir um favor depois do alguém do teclado ou algum fundo musical, pode estar me ajudando a pregar, eu agradeço. Diz assim, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, está falando de João, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos repetir aqui o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Amém. Pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Se eu parasse por aqui, a pregação já estava feita. Porque nós vamos ver que o Senhor, na sua palavra, ele já descreve o que ele é. Primeiramente, nós temos que entender que ele era o Verbo. O que é o Verbo, senão uma palavra? Ora, verbo, nós conjugamos ele em algumas
em algumas situações, seja passado, presente, futuro, infinitivo, e por aí vai, imperativo, e algumas outras regras de língua portuguesa. Nós vamos ver que verbo trata-se de palavra, comunicação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos a Bíblia como resposta e bússola para a nossa vida, meus pastores. Nós não precisamos ir atrás de profetas, pessoas que estão entregando revelações. Vamos ali ou aqui, porque ali o varão, ele entrega CPF, chave de carro, ele faz tudo. Nós não precisamos disso. A Bíblia, ela ficou pronta em aproximadamente 1500 a 1600 anos, para que Deus conseguisse colocar nela toda a revelação necessária para mim e para a sua vida. Quando nós começamos a entender o que é o verbo significa palavra. Deus escolheu se revelar através da palavra. Pastor, o senhor está dizendo que não tem homens e mulheres de Deus que falam revelações e profecia? Não, pelo contrário, tem homens e mulheres de Deus que revelam e profetizam da parte de Deus. Com certeza sim, isso é um dom, e o dom ele tem o propósito de abençoar a vida do meu e do seu irmão. O dom não é meu, o dom é para eu abençoar a sua vida. Precisamos entender isso. Mas nós precisamos também entender que nós buscaremos e acharemos quando nós buscarmos de todo o nosso coração. Ora, é fora a busca ou é dentro? Por que eu tenho que buscar fora aquilo que já está dentro? Quando Deus precisa usar um profeta para falar conosco, é porque os nossos ouvidos já não estão conseguindo compreender aquilo que Deus fala diariamente, através da sua palavra. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ver Deus. Você está lendo a palavra? Você está lendo a Bíblia? Você está entendendo? Você está meditando? Porque a partir do momento que você lê, medita, você estuda, você não tem como não ouvir a palavra de Deus. Tem todos os assuntos aqui dentro. Eu atualmente trabalho na área da saúde. Trabalho com alguns médicos, né? Eu não sou médico, mas trabalho com alguns médicos, algumas enfermeiras. E pasmem vocês, por mais que ele seja um médico cientista da área da saúde, eu já perguntei isso para vários médicos. Por quê que o símbolo da saúde é uma haste e uma serpente? Alguém sabe dizer? A maioria não sabe dizer. Mas por que uma haste e uma serpente? Ora, eu vou dizer que foi Hipócrates, um grande filósofo. Ora, Hipócrates, ele era um médico da atualidade, um médico moderno, também filósofo. Ele idealizou a serpente numa haste. Ora, eu tenho plena convicção que Hipócrates leu a Bíblia. Porque quando nós vamos para o texto bíblico, se eu não me engano, lá em Levítico 24, 23, eu não me falhe a memória agora, vai dizer sobre serpentes que apareceram no deserto e picavam o povo durante a jornada, porque o povo estava cometendo idolatria e blasfêmia e murmuração. Então aquelas serpentes começaram a picar as pessoas, e as pessoas estavam morrendo. Então vão chamar Moisés e falar: Moisés, nos tiraste do Egito para morrer nesse deserto, picado por cobras. Moisés, sem saber o que fazer, ele vai fazer o quê? Orar a Deus. Vai perguntar a Deus: Senhor, o que eu faço? Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca em cima de uma haste, no meio do deserto, e acontecerá que todo aquele que for picado por serpente e olhar aquela haste, ela vai ser curada e não vai morrer. A Bíblia, há mais de 1500 anos, já tem a resposta daquilo que é hoje. Ela é atual hoje e será atual amanhã. Aquilo que nós não conhecemos hoje, amanhã ela já tem a resposta. E por que a gente não ouve a voz de Deus? Porque nós não estamos buscando na fonte certa, no local certo. E aonde é o local certo, meu pastor? É dentro da palavra. Ora, quando a gente vai ver que o verbo se fez carne, está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma tradução transliterada para o nosso português, vem lá do latino, porque no grego seria Jesus, mas originalmente lá no hebraico seria Yeshua. Não importa, importa que ele sabe que você está chamando por ele. Só existe um Deus que é digno de toda honra, toda glória e adoração. O nome dele é Jesus Cristo, o Messias. Quando nós buscamos fora,
acreditando em homens, nós corremos o risco de ouvir uma voz que não seja a voz de Deus. Vocês sabiam disso? Nós corremos o risco, porque, ora, se eu estou buscando um profeta, uma revelação, naturalmente eu estou buscando aquilo que eu não tenho conhecimento. Então eu estou suscetível a receber qualquer tipo de palavra. Lá em 1 Reis, a partir no capítulo 13, do 11 ao 34, nós vamos ver uma história interessantíssima, aonde um profeta jovem vai receber a orientação de Deus para ir a determinado lugar e profetizar, mas disse: você não volte pelo caminho e não pare para comer com ninguém. E o que ele vai acontecer? Ele vai ser interceptado por um profeta velho. E quem já leu essa história sabe que o final desse profeta jovem foi trágico, porque ele vai dizer que um anjo mandou que ele voltasse. Ora, o profeta novo, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de... Me ajude a pregar a igreja. Ele ouviu a voz de... Aí vai vir um profeta velho e vai dizer assim: olha, o anjo, quem pode mais, quem manda mais, quem é todo poderoso, é o anjo ou é Deus? Então como é que eu ouço a voz do Altíssimo e vou ouvir a voz depois de um anjo? Nós sabemos que o diabo, o Satanás e também os seus demônios também eram considerados anjos. Sim ou não? Eu estou mentindo. Eles eram anjos, foram caídos. Quando nós abrimos nossa mente para ouvir aquilo que é externo, nós corremos o risco de ouvir a voz do mal. Depois, se você puder, lê lá 1 Reis 13, a partir do 11. A história desse menino não foi legal, não foi boa, porque ele tinha plena convicção que Deus falou com ele. Mas, no meio da trajetória, ele deixou que seus ouvidos o enganassem. Nós não temos que buscar o que está fora, temos que buscar o que está dentro. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Ele habita em jarro. Ele escolheu colocar tesouros em jarro de barro. Esse jarro é você e eu. E o que habita dentro de mim e de você? Ruach HaKodesh. Alguém sabe o que eu falei? Ruach HaKodesh. Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. O Espírito Santo. Nós não precisamos buscar fora aquilo que já está dentro. Aleluia. Vamos entender alguns tópicos sobre a palavra de Deus, que para nós, se eu fosse colocar um título nessa mensagem, seria: a Bíblia, a única ferramenta eficaz do crente. Salmo 119, versículo de número 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Entenda que quando você está sendo direcionado pela palavra de Deus, você está sendo iluminado. E a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas. Então nós precisamos da palavra de Deus como iluminação, farol, lanterna, não sei que nomenclatura você vai dar, mas nós precisamos da palavra para nos direcionar nesse mundo de escuridão. Não existe ferramenta que você possa usar. Meu amigo está ali, ele sabe muito bem o que eu vou dizer. Eu fui militar há alguns anos, fui fuzileiro naval. Nós temos algumas instruções em mato, que é totalmente no escuro, chamado pista de acuidade. Acuidade, ou seja, som, você tem que se guiar por sons. Em alguns casos nós vamos usar óculos de visão noturna. Eu botei aquilo no meu rosto e não entendi nada. Por quê? Porque se eu for me guiar com meus olhos naturais, eu vou tropeçar, cair. Se eu for me guiar com meus olhos naturais, eu serei enganado. Se eu for me guiar com meus olhos naturais, eu serei alvo fácil. Eu preciso ter algo que me faça prosseguir. E esse algo que me faça prosseguir é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais estudamos, quanto mais meditamos, mais conhecemos a Deus, mais crescemos na graça, mais crescemos no conhecimento. Existe um ditado aí fora que diz assim, ó: o conhecimento liberta,
podem te roubar tudo, mas nunca vão poder te roubar o conhecimento. Quer ver um exemplo? Se eu tenho conhecimento de direção, vou dirigir um carro, ninguém vai me tirar esse conhecimento, sim ou não? Ora, eu vou me guiar para todos os cantos que eu puder, o carro vai me direcionar, sendo guiado pelas minhas mãos. Se eu bater, vai ser consequência de algum erro, seja o meu ou seja de terceiro, né? No meio do percurso pode acontecer um acidente, seja por minha parte, seja por parte de terceiro. Mas se acontece um acidente, o que é que nós fazemos? Nós procuramos consertar aquele dano. Está dizendo o que com isso, pastor? A Bíblia vai dizer assim, ó: filhinhos, eu vos escrevi todas essas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo justo. E entenda que uma ferramenta que o diabo tem usado no nosso meio, nos dias atuais, é o peso de consciência. O que significa isso? Que nós erramos. Claro, nós fomos feitos em pecado, nós nascemos em pecado, nós vivemos no mundo de pecado. Então nós aprendemos muito mais a pecar do que a nos santificar. Isso é um fato. Mas quando pecamos, o peso de consciência, o remorso é tão grande que a pessoa muitas das vezes prefere se afastar do que consertar. Quantos casamentos são destruídos porque a família não quer consertar aquilo que está errado? Quando você tem um carro, e ele quebra, escangalha, bate o motor, faz alguma coisa, você joga o carro fora ou você conserta? Por que não consertar o seu casamento? Por que não ter diálogo? Por que não mudar de postura? Por que não fazer por onde as coisas se ajustarem? Mas as pessoas preferem se acovardar, fugir, já não dá mais. Mas quando nós somos guiados e iluminados pela palavra, pelo Espírito Santo, por Cristo Jesus, nós sabemos que atitude tomar, porque nós temos o conhecimento, e o conhecimento já te libertou das amarras que te prendiam ao passado. Seja iluminado. Eu quero profetizar que você é um iluminado. Eu quero profetizar que o Pai das luzes, a Bíblia está falando assim, Pai das luzes, Jesus, Ele nesse momento, Ele te ilumina nesse mundo de escuridão. Seja luz na sua casa, seja luz no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, seja onde você estiver, seja luz. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é maravilhosa, porque eu leio tantos livros, eu leio vários livros, mas o livro que mais nos faz aprofundar e nos apaixonar é esse aqui, ó, a Bíblia. A Bíblia também, ela é uma espada. Efésios 6. A Bíblia também, ela vai se comportar na nossa vida como uma espada. Efésios 6,17 vai dizer assim: tomai também um capacete da salvação e a espada do Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos num combate ferrenho, a coisa está apertada, o negócio está sério, nós pensamos que não tem solução. Ora, está no calor do combate, vamos sucumbir a qualquer momento. Mas entenda, eu acho muito legal isso aqui. Lutar não é privilégio somente de crente. Quem está lá fora também está lutando. Quem está lá fora também tem problemas. Quem está lá fora também tem as suas lutas. Mas nós, como somos crentes, muitas das vezes queremos ser privilegiados. Não queremos passar por luta, não queremos passar por provação. A gente quer ter uma vida regalada, boa. Entenda que se tudo que vem fácil, ele vai também fácil. Se nós não fizermos esforço, não vamos valorizar aquilo que nós fizemos ou ganhamos. Por isso é necessário ter esforço. E entenda que a luta, no mínimo, ela tem 3 situações para acontecer. Uma, ataque do inferno. E quando nós estamos sendo atacados do inferno, o que é que nós temos que usar? A espada da palavra. É ou não é? Também precisamos atacar, precisamos nos defender. Outra,
Nós estamos passando por luta, por provação, permissão de Deus. E quando isso acontece, ela vai ter quase que a mesma equivalência da primeira. Nós passamos pela luta, passamos pela batalha, mas nós também saímos mais forte que antes. Nós saímos mais experientes. E tem mais. Existe o propósito de ensinamento, porque se a gente tropeça num buraco hoje, amanhã nós não vamos passar pelo mesmo buraco, nós vamos desviar dele. E a terceira luta que nós enfrentamos são consequências das nossas escolhas erradas feitas no passado. Muitas das vezes nós plantamos errado a vida inteira. Muitas das vezes nós não queremos cuidar, não seja da nossa saúde mental, física e espiritual. Aí quando vem o dia mal, Deus pode me curar, Deus vai me curar, com certeza Ele pode fazer, mas entenda que muitas das vezes é consequência do nosso erro. É ou não é? A pessoa bebe a vida inteira, 2, 3, 4, 5 caixas, 10 caixas de cerveja, bebe cachaça, bebe pinga, bebe não sei o que, vai ter cirrose hepática, vai ter um câncer no fígado, e ela vai querer depois que Jesus cure ela. Mas entenda que a cura pode vir até mesmo através da morte, porque infelizmente isso é uma colheita da plantação errada feita lá atrás. Então precisamos escolher as sementes que estamos plantando. Precisamos entender quais são as sementes que estamos plantando. A batalha está dura? Sim. A batalha vai ficar mais dura? Vai ficar sim. Mas entenda que nós vamos pegar a espada da palavra e vou falar assim, com todo respeito, meu pastor. Estou aqui, Senhor, vamos guerrear. Sabe o que Ele vai falar para mim? Lá em Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nessa guerra você é espectador, você vai ficar do outro lado, porque quem vai guerrear é o Senhor. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Apenas assista. Quando nós vamos ler toda a história, a trajetória da saída do Egito, o povo vai se deparar com a situação que ali não tem. Gente, como é que eu saí dessa encrenca agora? E aí, o que é que eu faço? Na frente o mar vermelho, e atrás? Faraó. Meu Deus, como é que eu vou sair disso, Jesus? Moisés, nos tiraste do Egito para morrer aqui? Lá vai Moisés novamente orar a Deus. E a coluna, ela vai se colocar, impedir que os carros de Faraó cheguem até determinado ponto. E vai soprar um vento. E aquele vento vai abrir as águas. E aquele mar vai se abrir e todo o povo vai passar em pé seco. Sabe por causa de quê? Porque quando a gente pensa que o agir de Deus não está acontecendo, ele está acontecendo. Existe um poema chamado Pegadas na Areia. Gosto muito dele. A pessoa morre. Melhor, coloca-se um telão na frente dele e vai passar trechos felizes. Jesus caminhando ao lado da pessoa. Alegria, festa, Jesus caminhando ao lado dele. Mas quando vai se aproximar os momentos de luta, os momentos de dor, os momentos de aflição, ele repara que só existe um par de pegada na areia. Cadê Jesus? Onde está Jesus? Eu não estou vendo ele. E o coração dele vai ficar perturbado, ele vai ficar em dúvida e vai perguntar: Senhor, nos momentos felizes tu estava comigo? Nos momentos alegres o Senhor estava do meu lado, mas num momento triste eu percebi que era só uma pegada na areia. E sabe qual é a resposta desse poema? É nesse momento que eu estava te carregando nos meus braços. É nesse momento que você pensou que estava sozinho, que eu estava te carregando comigo, porque você não aguentaria andar sozinho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes nós fazemos mau juízo de Deus, sabia? Deus não está me ajudando. Deus não está aqui. Não, Deus não está nesse negócio não. E Deus está te carregando nos braços. Porque Ele sabe que você não suportaria. Ele sabe que a gente não aguentaria tamanha luta. Por isso que Ele vai entregar a espada na sua mão. Mas a espada é quem? Palavra. E a palavra é quem? Verbo. E o verbo é quem? Cristo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então quando nós empunhamos a palavra, figuradamente falando, nós estamos nos apegando a Cristo. Jesus, estou contigo. E Ele vai dizer: aquieta a minha alma,
faz meu coração ouvir tua voz. E é nesse momento, o Senhor pelejará por mim e por você, e vocês vão ver grande livramento que Ele tem te dado. Aleluia! A Bíblia também, ó, isso aqui é bacana, eu gostei disso. A Bíblia também é um martelo, ou marreta. Que é isso, pastor? Vamos lá? Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Penha é pedra. Novamente, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Eu quero saber qual a pedra, qual a estrutura que resiste ao fogo. As moléculas, elas sofrem uma reação química, elas vão enfraquecer com o calor intenso. A palavra de Deus, ela derruba muralhas. Não foi o que aconteceu com o povo do Egito? Muitas das vezes nós nos deparamos com uma situação que, olha, que muralha gigante. Eu não vou conseguir ultrapassá-la. Mas quando nós lembramos que a palavra de Deus é como um martelo, é como um fogo, que esmiuça a penha, ela quebra a pedra, nós usamos essa ferramenta para destruir as muralhas que nos impedem de progredir nessa terra. Não foi assim com Iohoshua, ou melhor, Josué? Vocês vão caminhar durante 7 dias, cada dia uma volta, vão tocar trombetas. Sim ou não? Na última volta, vocês vão dar 7 voltas. Calados. Na última volta, vocês vão começar a gritar com toda a força do vosso pulmão. Aleluia! Glória a Deus. Não sei o que eles gritaram, talvez Yahvé Rafa, Elohim Shaddai, Jireh Adonai se manifestará. Pode ser. Sentimos tua glória nesse lugar. E quando a glória de Deus desceu, as muralhas não resistiram permanecer de pé. Elas tiveram que dar lugar ao Altíssimo, ao exército do Altíssimo, e vieram ao chão. E a conquista se deu, sem que eles precisassem usar ferramentas físicas para derrubar aquelas muralhas. Foi apenas voz. Palavra. Quando nós paramos para entender a palavra de Deus, a todo momento ela se manifesta na nossa vida, mas nós precisamos parar, calar, meditar e ouvir aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Pastor, a muralha na minha frente está muito grande. Use a ferramenta, martelo. Pastor, eu não consigo passar. Use a ferramenta, martelo. Pastor, está difícil, eu não sei escalar. Use a ferramenta, martelo. Confia naquilo que Ele te deu. Ele mesmo está presente na sua vida. A sua luta é sua, não é minha. Você tem que lutar ela e você tem que vencer. É uma questão de sobrevivência. Temos que vencer. Não aceite ser prostrado, porque todas as vezes que o Senhor enviou anjos para falar com alguém, seja ele quem foi, e a pessoa se prostrou ou caiu como morto no chão, ele vai dizer assim: levanta-te, põe em pé e falarei contigo. Isso significa que Deus não vai falar com você enquanto você estiver prostrado. Não tenha medo. O medo, ele dispara um hormônio no nosso corpo, que o caçador, o predador, ele reconhece pelo cheiro, pelo batimento cardíaco. Quanto mais medo, mais ele te persegue. Se você correr de um cachorro, ele vai correr atrás de você. Mas se você parar e enfrentar ele, ele vai parar. Ele não vai saber, ele vai ficar confuso. Ele fica confuso.
O diabo usa o medo para nos parar. Existe o medo que é o medo de segurança. Deus colocou isso dentro de nós. Afinal de contas, eu não vou me colocar no penhasco e me lançar de qualquer maneira. Não. Existe certo medo. Amém, igreja? Mas quando o medo vai para um nível espiritual, não tenha medo de enfrentar. Porque o diabo, ele ruge como leão. Ele ruge como? Ele é leão. Como significa imitador? Ele tenta imitar um leão, mas ele não é leão. O leão que nós conhecemos, ele vem lá de uma tribo chamada Judá. E quando ele vem, foi cantado nessa noite, que ruja o leão. Ele vem rugindo, e só o seu rugido já faz o inferno estremecer. Jesus, ele demonstrou o seu poder e autoridade quando ele morreu. Sabe aonde ele foi? Ele foi fazer um passeio turístico lá no inferno. E ele chegou lá para Satanás e falou assim: não vou nem discutir, me dá a chave da morte do inferno. Autoridade e poder, me dá a chave. Acabou o assunto. Por que eu vou temer um leão rugindo? Às vezes não é nem leão, às vezes é um gato. Se eu tenho um verdadeiro leão da tribo de Judá como o meu Redentor, ele vive, e certamente ele se levantará em meu favor. Glória a Deus. A Bíblia é um alimento. Ela é alimento e alegria. Oh meu Deus, esse relógio não se converteu ainda. Jeremias 15, versículo 16. Diz assim, Jeremias 15, 16: achando-se tuas palavras, logo as comi. A tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Quando nós compreendemos que a palavra também alimenta o nosso espírito, nos fortalece, nós saímos não só alimentados, como também saímos alegres. Nos nossos lábios são colocados cânticos de alegria. Porque Deus não chamou ninguém para viver prostrado em tristeza. Ele nos chamou para um cântico de alegria. Para quem não sabe, quando o povo de Israel ele foi liberto do Egito, Deus instituiu 7 festas. Tem festa que dura 7 dias. E tem que uma festa que é depois de 50 dias, tem outra festa. Deus é um Deus de alegria. Ele quer que a sua vida seja feliz. Ele quer que você seja feliz. Mas pastor, como é que eu faço para ser feliz? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Glória a Jesus. A Bíblia ela é como água. Efésios 5, 26. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Ora, a água, ela também mata a sede. Nós usamos a água para matar nossa sede. O nosso corpo é 70% aproximadamente de água. O planeta Terra é 70% aproximadamente de água. A água, ela é condutora de energia elétrica. Quem sabe aí? Quem sabia sobre isso? A água, ela conduz eletricidade. Mas a água também, ela serve para limpeza. A água também serve para limpar. Por isso nós precisamos entender que precisamos deixar para trás nossas mágoas, nossas dores, nossas frustrações. Precisamos liberar perdão. Sabe por causa de quê? Tudo isso é lavagem pela água da palavra de Deus. Porque aquilo que está sujo por dentro, a água vai entrando, vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Quando você pensar que não, você está cristalino novamente. O passado tem que ficar num lugar que é só dele. Passado, passou, ficou para trás. Nós não podemos reviver o passado. Pastor, mas você não sabe, eu fui traído pela minha esposa, eu fui traído pelo meu esposo. Entenda, se você resolveu perdoar, esqueça o passado dele, viva uma nova vida. Porque a partir do momento que a pessoa resolve perdoar, mas continua remoendo aquela história, não houve verdadeiro perdão. É preciso fazer o que a gente chama de Yom Kippur, o dia do perdão. Perdoar, porque aquela mágoa ali vai corroer, então temos que deixar o passado para trás. Pastor, não quero perdoar meu marido, amém. Não quero perdoar minha esposa, amém. A Bíblia dá a resposta para que você se divorcie nessa situação, mas você não pode viver remoendo eu fui abusado, eu fui abusada, não importa. Hoje é um novo dia.
você está vivendo uma nova história, porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. O passado ficou para trás, acabou, novidade de vida. A água também limpa, e precisamos limpar nossa vida com a nossa água. 1 Tessalonicenses 4:18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas. Se o nosso irmão estiver aflito, passando luta, dificuldade, nós não somos juízes dos nossos irmãos. Não importa. Ele está precisando de ajuda. Se você não pode ajudar, ore. Existe o tratar de Deus na vida de cada pessoa. Às vezes ele está passando por um tratar de Deus, precisa passar por aquele processo. Mas nós não podemos julgar nossos irmãos. Nós não somos juízes de ninguém. Por isso precisamos consolar nossos irmãos com estas palavras. Porque vai chegar um momento que nós também precisaremos ser consolados. Quem não precisa ser consolado aqui é autossuficiente? Acredito que ninguém. Chega momentos que nós precisamos de palavra de consolo. E é nesse momento que nós também precisamos entender que precisamos consolar nossos irmãos. E para finalizar, Hebreus 11:3. Glória a Deus. Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra foram criados. Aqui está dizendo mundos. Foram criados pela palavra de Deus. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra de Deus, criamos o mundo. Deus criou o mundo, os mundos. Ora, somente alguém muito poderoso e inteligente, dono de toda a sabedoria, para criar tal perfeição no universo. Quando nós olhamos para o céu, não com essa luz ofuscando tudo não, mas quando nós vamos para uma roça, algum lugar assim que tenha bastante iluminação, o Daniel sabe o que eu estou falando. Em alto mar a gente olha para o céu, né? Parece até areia, né, Daniel? É estrela demais. Como é que não se choca uma com a outra, gente? É algo assim impressionante. Quando você não tem a luz artificial impedindo a visão natural, gente, é algo impressionante. Como é que gira tudo certinho, sem se chocar? Como é que no sistema solar a Lua vai para um lado, a Terra para o outro, Saturno e por aí vai? Não seria obra do acaso. Um belo dia um médico falou para mim assim, ele dizendo que gosta de rebater crente, né? Eu falei, ixi, será que ele sabe que eu sou crente? Meu Deus, amém. Eu gosto de pegar crente pelo pé. Eu falei, opa, sou eu. Eu sou crente. Ele tu é crente? Tu acredita em Deus? Eu falei, não. Como assim? A maioria aqui levou susto, né? Acredita em Deus? Não. Tu acredita que Deus existe? Não. Que isso, pastor? O que você está falando aí no altar, gente? É heresia? Não, calma, vou explicar, gente. Essa roupa aqui existe, amém? Amém? Sim ou não? Esse terno aqui alguém fez. Ele passou a existir. Esse copo, essa taça, muito bonita, alguém fez, sim ou não? Ela passou a existir. Esse relógio, ele passou a existir porque alguém fabricou. Mas quem fabricou a Deus? Quem tem esse conhecimento? Quem consegue alcançar tal conhecimento? Então, somos nós que existimos em Deus. Ele não existe, Ele é. Não existe explicação para você enfiar a goela abaixo de ninguém. Se a pessoa diz que não acredita em Deus, amém, é problema dela com Deus. Mas não tem como você negar tamanha grandiosidade seria o mar, a floresta, os animais, a diversidade. Eu estou fazendo faculdade agora de biologia. Isso é só um tópicozinho. Quando a gente vai ler a biogenética, gente, isso está dando nó na minha cabeça. É algo assim, meu Deus, quanto detalhe tem numa molécula.
Eu não sei nem se eu vou conseguir, Jesus, mas vou conseguir em nome de Jesus, porque eu já declarei vitória na minha vida nesse sentido. Mas quando a gente pega uma molécula, uma célula, é tanto detalhe que você fala assim, meu Deus, não tem como o ser humano, por si só, fazer isso. Ser obra do acaso, tem que ser alguém muito mais inteligente. Então Deus não existe, Ele simplesmente é. Por isso que Ele vai dizer assim, qual o seu nome? Yud, Rei, Vav, Rei. Eu serei o que serei, ou eu sou o que sou, ou eu sou Yahvé, o grande eu sou. Por quê? Não adianta você buscar explicação daquilo que simplesmente é. É tão simples. Quem é Deus? Ele é. Simples. Vai buscar coisas mirabolantes para explicar o inexplicável? Ele é. E nós damos glória a Deus por isso. Então devemos buscar cada vez mais a palavra. Que é isso, pastor? Hoje nós tivemos um estudo. E o estudo está dizendo o quê? Leia, busque, medite na palavra. O dia mau veio, vai vir, ele chegará, ele já passou. Entenda que enquanto estivermos vivendo nessa terra, chegarão dias maus. Como vencer? Palavra, espada. Como superar algumas coisas que estão acontecendo aí fora? A reforma gramatical já aconteceu no nosso país? Alguém aí é professor de português? Não, né? Já aconteceu a reforma gramatical aqui? Alguém... Acho que não, né? Ontem eu vi um vídeo de um homem grávido. É possível isso? Uma mulher se transformou num homem e engravidou. Eles estão querendo dar um nó nas nossas cabeças. Eles estão querendo fazer com que as coisas de Deus sejam confundidas. E como sobreviver a esse mundo mau? Palavra, conhecimento. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Gostaria de pedir ao Ministério de Louvor que pudesse me dar um pequeno apoio aqui, rapidamente. Mas já começa mais ou menos do meio. Amém? Glória a Jesus. Pastor, como vencer a luta? Palavra. Como me alimentar? Palavra. Como ter alegria? Palavra. Como derrubar essas barreiras? Palavra. Como me guiar por esse mundo? Palavra. Como ser uma pessoa melhor? Palavra. Quanto mais você lê, melhor você vai falar. Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais inteligível e inteligente você será. Ora, outrora tinha uma linguagem chula, uma linguagem pobre de expressões. Hoje, nós temos uma linguagem inteligível e inteligente, porque Deus escolheu se manifestar através da palavra. Aleluia, glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia, Jesus. Eu quero pedir que você se coloque de pé e adore junto comigo. Adore junto comigo. Adore, 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 adore. Não cale sua boca não, adore. Aleluia. Não precisarei aqui voltar pra minha sede. Sacia a nossa sede, Senhor, nessa noite. Uma vez que eu já ouvi oh! falar, Tu és por quem a minha alma esperou.
a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, meu querido e minha querida. Existia uma mulher samaritana. Os samaritanos, existia uma certa discriminação, porque, embora fizesse parte da nação de Israel, mas eles resolveram adorar ídolos, praticar homicídio a crianças em sacrifício a outros deuses. Pode continuar, baixinho. Mas existia uma mulher que a sua alma gritava, tinha sede. Ela estava sedenta. Mas aquele poço ali, quem fez foi Jacó. E Jacó, o nome dele mudou para Israel. Mas ela, para buscar água naquele poço, ia aproximadamente meio-dia, para que ninguém a visse. Mas o mestre, o Yeshua, o Cristo, o Jesus, ele já tinha visto a necessidade daquela mulher. O pastor falou algo interessante aqui. Deus não vai te dar tudo aquilo que você quer, mas Ele vai te dar tudo aquilo que você necessita ter. E aquela mulher necessitava de água, e Ele vai lá ter um encontro com ela ao meio-dia. Ele vai dispensar seus discípulos: fiquem aí que eu quero ir ali, eu preciso tratar de algo. E Ele vai encontrar aquela mulher, Anai, Jomanai, Sube, Cantarai. E aquela mulher cheia de sede, cheia de vontade, Ele vai dizer: mulher, se tu souber quem está falando contigo, me pediria, eu te daria águas, e do seu ventre sairia rios de água viva. Talvez nessa noite você esteja assim, precisando ser cheio de água viva, precisando ser lavado, precisando um encontro com Ele. Pastor, a minha vida é assim, eu não quero saber da sua vida. Ele vai dizer que Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados. O preço do resgate foi pago na cruz. Pastor, eu preciso dessa espada, estou numa luta terrível. Pastor, eu preciso dessa luz. Pastor, eu preciso desse alimento. Eu preciso desse conhecimento. Eu preciso desse martelo para derrubar as minhas barreiras. Vem aqui na frente. Você que quer se reconciliar com Cristo, você quer voltar a beber da fonte da água da vida, vem aqui, eu quero orar por você. Pastor, estou cheio de problema na minha mente. Vem aqui na frente, vamos orar por você. Não deixe para depois. Revista-se de autoridade hoje. Enquanto os músicos estiverem louvando, nós vamos estar aqui aguardando você para orar. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia, glória a Deus. A fonte da vida que me encontrou. Não perca a sua oportunidade de se revestir. Não perca a sua oportunidade de beber de águas vindas do altar de Deus. Aleluia. Venha beber dessa água nessa noite. Do teu rio, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Sacia, Senhor. Sacia a minha sede. Lava o meu interior nessa noite, Pai. Eu quero fluir nestas águas. Eu quero beber na tua fonte de águas vivas. Pai Santo, a minha oração, Senhor, nessa noite para essas pessoas, Senhor, é que elas não venham adquirir bens materiais,
carros, casas, muito dinheiro. Não, Senhor, mas que elas venham ser suprido todas as suas necessidades em Cristo. Pai Santo, embora seja uma promessa tua, que as tuas bênçãos alcançariam e nós prosperaríamos, mas eu quero orar para que no ventre dessas pessoas, Pai, e também no meu, flua rio de água viva, para que a nossa vida seja renovada a cada dia, para que toda mágoa seja limpa, toda angústia seja limpa, que as nossas vestes venham se limpar, que as nossas mentes venham se limpar diante do teu poder, diante da tua glória, e que o Senhor venha se manifestar poderosamente, Pai, nos trazendo uma consciência que nós não somos apenas criaturas, mas que nós somos filhos criados pelo poder da tua glória, e que o Senhor habita dentro de nós com rios de água viva. Tu és por quem a minha alma esperou.